Olá, amigos. Graças a Deus. Uma boa noite a todos, ok? Espero que estejam todos bem, todos na paz, dentro das suas possibilidades, né? No seu alívio, no seu sossego. Peço ajuda para todas as pessoas, por favor, para quem estiver entrando ou vai entrar, só para me dizer como é que está o som, que eu já estou falando com o telefone, com fone de lapela, não sei se ficou bom ou não, mas a gente vai tentando. Tá? Se o som estiver ruim, por favor, me dê um feedback aí eu troco de fone rapidinho. Mas vamos ao que importa. Boa noite para quem é da noite, bom dia para quem é do dia. Hoje a gente vai fazer uma live nessa noite do dia 1º de 9 de 2020. Glória, graças a Deus! Essa live, só Jesus. A gente vai falar sobre decepções ou decepção, mágoa e rancor. Ô Jesus! Até vou tomar um café, com licença. Meus amigos, como sempre, antes de começar as minhas lives, eu deixo registrado que a verdade absoluta é algo dentro de você. É o teu afeto, é a tua paz, é a tua calmaria que é a verdade. O que vai ser dito aqui é apenas um olhar, um ponto de vista, mediante a um profissional dentro da psicanálise, um terapeuta ou um ser humano, graças a Deus, que isso eu sei que eu sou, comum, que está tentando ajudar as pessoas. Porém, a gente sempre trabalha com a franqueza, ok? Então, se para alguns alguma palavra machucar ou porventura se sentir ofendidos, me perdoe. A limitação é do Edson, mas a gente vai falar de uma forma bem clara e tentar expressar de uma forma não absoluta. Acabei de dizer que a verdade absoluta é dentro de cada um. Entretanto, o tema hoje é um tema que alguns dizem que é polêmico, mas eu não vejo muita polêmica, não. Hoje, com 45 anos, falo com honra. Todos os anos eu vou citando a minha idade nas minhas lives, porque eu tenho honra da minha idade. Eu amo a idade que tenho, quanto mais eu tiver, melhor ainda. Então, a gente vê assim. Como é, Edson, que a gente pode suavizar ou curar uma frustração, vamos dizer assim, uma decepção que me causou mágoa ou algo que me coloca no rancor? É muito interessante, porque antes de vir a frustração e a decepção, que são duas irmãs ou irmãos que andam juntos, a gente tende, mesmo sendo algo bom, mesmo que a gente foi totalmente enganado, coisa que nos dias de hoje eu acho um pouco difícil, né? Porque quando a gente se emerge, né? Quando a gente mergulha ou se emerge do que nós nos envolvemos, seja a relação que for, a amizade, entre amores, negócios, a gente tende a sentir. E esse sentir, que não é nenhum sim, nenhum não, mas é uma percepção mais abrangível do todo, é o que a gente deveria dar mais atenção. Alguns chamam de intuição, outros chamam de inspiração. Repito, ela não diz nem sim nem não. Quem já se magoou ou ainda guarda uma mágoa, ou quem tem rancor, eu já não posso falar, porque a mágoa e o rancor tolhe-nos um pouco a inteligência e absorve um pouco a nossa sensibilidade, dando lugar à acessibilidade da distração, da injúria, do julgamento ou do vitimismo. A mágoa e o rancor nos dá isso, nos doa de graça. Toma e te diverte com a tua sombra desconhecida de ti mesmo. Agora, quando a gente ainda está na margem da frustração e da decepção, é muito interessante esses sentires, porque deixa nós fragilizados, mas ao mesmo tempo em alerta. Parece que tudo que nós não notávamos antes da frustração e antes da decepção, fica tudo às claras. Principalmente o que deveria ter se calado, mas não se calou, ou o que deveria ter feito, mas não fez, ou o que não deveria ter proferido, mas acabou se envolvendo, ferido e se ferido também. Então,
é muito interessante essa gama de sentires, né? Que eu sou fascinado, por isso que até que eu fiz psicanálise, e ainda trabalho com isso já há mais de 20 anos, porque é fascinante o psiquismo humano. Tanto nas falhas como nos acertos, a gente clareia a escuridão e reincendeia, num bom sentido da palavra, o que já se faz de luz. Tudo é uma questão de decisão, que é o que eu sempre falo nas minhas lives. Eu faço poesias, faço poemas, mas o meu ver o ser humano não tem nada de romântico. Eu me classifico um homem, um cidadão romântico, mas quando eu observo, analiso com muito respeito as facetas do psique, mediante ao pensar, a sentir e emocionar de nós, seres humanos, não tem nada de romântico, não. Tem de real, lúcido. Então, de uma forma lúcida, eu posso dizer para vocês que quando a gente tem uma decepção na nossa vida, e essa decepção causa uma frustração, duas coisas que a gente precisa lutar para se livrar. Não condenar a outra pessoa, mesmo que a outra pessoa seja possuidora de toda a maldade e de todo o suposto erro, ou suposta maldade. E você foi apenas um capacho, foi apenas um enganado, foi um besta, ou se não foi uma pessoa, vamos dizer, cega, ou uma pessoa distraída de si. Mas não culpe mais o outro. Primeira coisa. E a segunda coisa, que é mais importante, tão qual como a primeira. O que você se sonegou no momento que estava curtindo a sensação e as emoções das euforias, seja no relacionamento, seja no negócio, seja, vamos dizer, numa visão de vida ou numa funcionalidade de sobrevivência de seres que você acabou adentrando, convivendo, vivendo e se decepcionando. O que você não notou que você estava exagerando em você? Ou que você estava tolindo em você? Pode parecer uma conversa estranha do Edson Rosa, mas são duas coisas principais que, se a gente fizesse, mesmo decepcionado e frustrado, a gente teria uma palavra que é santa para todas as pessoas que têm mágoa e rancor. Se chama hombridade. A hombridade é a prece da alma, é a oração do espírito. Mas é o caixão, é o sarcófago do ego, da consciência e da mente, que querem lhe matar, no sentido de, em vez de fazer o que eu estou supondo e expondo, a pessoa julga o outro e, quando olha para si, ela se julga. Ela não olha o outro como ele foi e é, mesmo que tenha decepção. E quando ela olha para dentro de si, ela vem com toda a gama de razão. Mas é uma razão invasiva, incisiva, cristalizada na dor e no sofrimento, aonde não lhe dá nada a não ser o inferno da consciência. Razão que não dá paz, meu irmão, minha irmã, e olha que eu já me decepcionei muito, eu não tenho vergonha de falar, sou ser humano, já me frustrei também, posso garantir, chega de ser burro, porque é burrice. É uma falta de amor muito forte. Eu entendo, eu já tive no lugar de pessoas com mágoa, eu já tive rancor até, graças a Deus, que eu me lembre, ainda não. E espero que essa mosquinha, esse mosquito não me pique. Agora, mágoa, desilusão, frustração, essas coisas eu já vivi em vários âmbitos e ângulos da vida. Então, não só pela experiência de psicanalista, mas como ser humano, me analisando, para mim, funcionou o que eu estou falando. Não estou dizendo que para vocês vai funcionar. Porque quando a gente diz assim, deixa para lá, é como se dissesse para você, vem cá, eu quero te conhecer mais. Não é deixar para lá, me enganou, deixar para lá, o outro está errado, eu estou com a razão. Em vários poemas meus eu escrevo isso. Uma das piores coisas que o ser humano faz é querer ter razão desfazendo da sua paz. Mas que razão maluca é essa? É uma razão doida, para não dizer burra. Então, prefiram a paz de vocês,
Se alguém lhe decepcionou, se alguma situação lhe frustrou, respire. Meu Deus, o compasso da respiração é libertador. Medite sobre outras coisas, preencha a sua vida de outros encantos, porque quando a gente está entre a melancolia da mágoa e o processo menopáusico do rancor, porque nos apodrece por dentro, pode ter certeza que todo o nosso pensamento vem através da dor, que todas as nossas supostas divagações de raciocínio vêm através do sofrimento. Aonde que dor e sofrimento educa alguém, meu Deus? A ter um momento de paz dentro do seu coração. Quando se tem, ou vive, ou se coloca nessa expressão de auto-vitimização e puro julgamento. Ou puro julgamento e se auto-vitimizar. Valeu? Eu gosto de fazer sempre um prologuinho no começo. Eu e as minhas firulas, porque daí as pessoas podem perguntar, lembrando que aqui eu vou estar respondendo de uma forma muito carinhosa e com afeto a todos, ok? Mas não menos original e direta. Obviamente que eu não vou ficar aqui falando você, é para você, não. É para todos, cada um se apega e colhe o que achar por vir, tá bom? Boa noite a todos, muito obrigado. Deixa eu dar uma olhada aqui. Boa noite a todos, viu? Tem uma amiga chamada Zizi. Eu leio de tudo. Vamos lá, o que ela diz. Essa relação de mágoa e sentimentos com parentes parece que é pior do que com amigos e conhecidos. Olha, eu vou ser bem sincero, Zizi, e isso serve a todas as pessoas, com licença. Quando a gente tem um grau parentesco com alguém, a gente, além de ter a confiança, a gente se aliança às correntes sociais e às correntes comuns que comungam numa sociedade o que é de praxe ou o que é de comum, abre aspas, porque hoje está estranho. Um parente não vai me machucar. Um irmão, uma irmã, um afilhado, um sobrinho, um primo, um pai, uma mãe, não vai me ferir. Porque a gente se aliança a essa cultura socialista entre tratos dentro de casa comunista. Estou brincando, mas é sério, viu? Aonde, de uma forma estavista, a gente pragmatiza, dogmatiza, sostificadamente uma postura aonde, se é meu irmão, se é meu pai, se é minha mãe, se é sangue do meu sangue, é quase como se a pessoa tivesse sentido, pensamento, emoções e sentimentos idênticos ao que eu almejo nutrir. Agora, não quer dizer que eu sinta. E eu penso, porque eu almejo. Eu percebo que é bom, mas não quer dizer que eu me consinta no que é melhor. Está gravado aqui para quem quiser pensar onde eu quero chegar. Então, a gente, muitas das vezes, molda no nosso círculo familiar esculturas ou gravuras ou pinturas que nós gostaríamos de nos ver, de nos rever, de nos fazer brilhar. Eu gostaria tanto de me fazer brilhar no olhar do irmão, que talvez não é calmo, mas ele fosse calmo da forma que eu desejaria. Eu gostaria que talvez num olhar de um primo que abriu um negócio comigo, ele não me trairá, ou ele não há de me trair. Mas ele me traiu, então eu me magoo, porque eu tingi, eu pintei, eu formei, eu concretizei e moldei a personalidade dele assim. Não como ele é, mas como eu almejei. Essa aliança, só Jesus. E isso a gente faz, Zizi. Não só com os familiares, mas com todas as pessoas que, de alguma forma, nos causam estímulos concordantes. Tipo, o que é estímulos concordantes? Tem uma certa sintonia pelo que eu acho importante, pelo que eu creio importante, em grande elevação, pelo que eu consinto como necessário. Essa é a aliança mais rotineira, não estou dizendo que é em todas as famílias ou em todos os conjuntos vivenciais humanos, mas como a gente está falando de uma forma geral e genérica, não absoluta,
é a maior porta bem aberta para a gente se decepcionar. Porque toda decepção, ela não vem de uma decepção do outro. A gente só se decepciona pelo outro porque a gente se frustra com a gente. A frustração é algo muito nosso. É algo muito em nós, assim como a decepção. Preste atenção, por gentileza. O outro lado já não é a aliança, que eu estava falando há pouco tempo, mas é a realidade lúcida. Eu posso ter nascido numa família, mas o meu nome é Edson Rosa. Talvez o meu pai, minha mãe, pode botar o nome do meu outro irmão como Edson Cravo, Edson Beija-Flor, Edson Margarida, mas são seres diferentes que podem viver junto comigo, ter um laço, uma aliança parentesca familiar comigo, mas são seres ausentes, muitas das vezes, na sua intimidade, do que eu sou. Porque muitas das vezes eu mesmo, em mim próprio, penso uma coisa, sinto outra. Sinto uma coisa, interajo de forma diferente. Como é que eu vou querer, de uma forma infantil, fútil, muitas das vezes, não pelo outro, mas pela minha autoanálise e observação, que o outro marche soldado conforme eu almejo, conforme eu desejo ou conforme eu estipulo. Isso causa frustração e decepção, querendo ou não. Porque o timbre da voz é diferente, o gênio é diferente, a atitude é diferente, o ser é diferente. Quando a gente começa, fora essa primeira aliança que eu falei, mas nessa lucidez, ter isso na mente, você se empodera tanto da sua percepção que você já não se traduz pelos outros. Você se deduz, mas não se resume na tua sensibilidade. Aonde vai lhe dar mais maleabilidade de você ver as coisas como é e como são. Aí você vai ver que o que o Edson e o que as pessoas têm como importante, muitas das vezes não é necessário na vida dos outros. E o que eu tenho como necessário na vida de um monte de gente não é essencial. Então, cabe a mim muito mais moldar o que eu sinto e transformar o que eu busco pelo meu esforço. Não me precavendo do outro, mas sempre me cuidando da minha sensibilidade, cuidando da minha integridade, cuidando da minha razão íntegra, na expressão de, no mínimo, da máxima, ter mais paz interior, de que se comover, se locomover, de que, de alguma forma, declinar as conveniências ou da família, ou de amigos, ou de conhecidos, que no fundo, eu estou vendo que são diferentes de mim, então eu devo ter não cautela e cuidado e desconfiança, mas eu devo ter o quê? A filiação moral e ética de eu consentir a vida por mim mesmo, porque eu existo em mim por mim próprio. E coexisto com as outras pessoas, mas não é isso que a gente faz. Então, todas as vezes que a gente se frustra, quase que 100%, não todas, mas quase que 100%, a gente é conivente com a decepção. E depois torna-se imprudente com a mágoa, dor e sofrimento e o empodrecimento do rancor, porque o rancor já é a mágoa podre. A mágoa é o fedor, é o odor insuportável da frustração, que causa um pensamento melancólico que não muda. Então, como lidar, Edson? Eu estou tentando falar. Eu já expliquei como eu lidaria com isso. Ou eu corto cordão umbilical, não familiar, mas ou eu corto esse cordão que me vampiriza em mim, por mim mesmo, de mágoa e rancor, através de uma decepção e frustração, que eu fui coadjuvante, enganado ou não, que eu fui um ator principal, enganado ou não, e dou ao outro o que pertence ao outro, que é ele mesmo, e dou a mim o que pertence de mim, que não é a dor e o sofrimento que eu estou, não é o rancor que eu nutro, não é a mágoa que eu tenho, não é a frustração, nem muito menos a decepção que, de alguma forma, eu obtenho. Isso não é o Edson.
Então, é uma escolha que não é apaixonada, mas é realista. Só que o que acontece, para a gente até mudar de assunto, para as pessoas também perguntarem, na grande maioria das vezes, a gente se abrasa, se queima, se dói, porque o outro que fez está lá, o culpado, e eu que sou inocente estou aqui arrasado, me matando com essa mágoa, com esse rancor, e com essa dor, e com esse sofrimento, e fica assim, ó, é bem assim, não larga de jeito nenhum. E todas as vezes que você vê a pessoa, a mágoa, abre as mãos e faz assim, ó, te arranha, porque dói. Você, meu Deus, eu me fui enganado. Jesus está enganando outros. Nosso Senhor está todo mundo enganado. Aí vai criando esse sistema de vitimização. Aonde a desconfiança vira a aliança familiar. Aonde a arrogância, a prepotência, a petulância, a prejunção e a incompetência de ter paz no coração vive como uma bússola ao nosso olhar, porque tudo está errado, tudo está incorreto, e só eu sou magoado, só eu sou inocente e todos são culpados. Nós vivemos numa era onde o eu sou é eu sou, viu? Não é tu é, nós todos somos, obviamente. Mas eu sou o detentor da minha essência. É uma escolha. Eu estou respondendo isso não só para dizer, mas para quem servir. É uma escolha. Se magoar, se frustrar, se decepcionar, não é uma escolha. Isso bate, é uma dor. Agora, o sofrimento está no rancor. O rancor é uma coisa que, quanto mais eu estudo, mais eu fico analisando e digo, meu Deus, uma pessoa chegar ao ponto de guardar rancor na vida, é como, além de estar decepcionada, ela quer a desforra, ela quer a vingança. Porque o rancor é escravo da vingança. Meticulosamente, a pessoa rancorosa, ela estipula no seu ser o momento certo, a hora certa para pagar, ou da mesma moeda, ou de uma forma muito mais perigosa. Isso é o rancoroso, viu? Agora tem gente que vai dizer que não, uma pessoa de rancor sofre, tá. Até a mágoa eu acredito que ainda está sofrendo. Passou de mágoa para rancor, porque o rancor é um ácido sulfúrico que desconecta o ser humano da sua conexão sagrada e divina. E conecta só porcaria de artimanhas, de manhas, de formas e de modos e de maneiras de desvelar o segredo dos outros, de estipular o erro alheio e de mostrar que nós estávamos cheios da razão, então vendo como eu sou o melhor inocente e vocês os culpados. Não estou debochando, não, mas é uma realidade nua e crua. Qual é as nossas opções? Então, a gente tem, de uma forma bem nua, crua e clara, a opção de viver numa montanha, isolado todo mundo, ou ver as pessoas como são. Tem gente que é mau caráter mesmo, tem gente que é bandido, bandida, tem gente que são oportunistas, tem gente que são boas, tem outros que são ruins, o Edson é o Edson, e assim vai. Isso vai evitando-nos o veneno da mágoa e do rancor, a elucidação da dor e do sofrimento, o cravo cravado nos nossos olhos do deprimento, que muitas das vezes a frustração e a decepção nos intervêm entre eu e a minha felicidade, entre eu e a minha alegria. Valeu? Eu sei que eu não expliquei direitinho, mas eu tento tornar uma colocação, uma pergunta que sirva para todos, pelo menos pensar em si. Minha meta não é fazer as pessoas acreditarem em mim, não. Não tô com toda essa bola, não, viu? Cada um na sua. Graças a Deus. Vamos lá. Boa noite, Márcia Calmon. Boa noite, José. Boa noite, meu amigo. Ele fala assim, não sei se é uma pergunta ou uma colocação, mas eu vou ler. Posso falar por mim. Já tive muitas mágoas. José, eu também. Decepção, então, tamo junto, meu amigo. Tamo junto nisso aí. Hoje, tomara a Deus que não mais. Entretanto, vai ser um pouco estranho expressar isso. Mas certos acontecimentos serviu para eu evoluir. E hoje vejo que tudo tem um propósito, mas é isso que eu acabei de falar de formas diferentes. Quando a gente tem a decisão de levantar a cabeça mesmo com dor, isso já elimina rancor,
mas pode não eliminar a mágoa. Mas quando a gente decide, eu não vou ficar no chinelo de mim mesmo, eu vou me levantar, você pode até continuar com a mágoa, mas o rancor olha, o rancor paralisa todo mundo. E quando você começa, mesmo com mágoa, a trabalhar com essa decisão de se ter melhor, a dor e o sofrimento vão se apartando da gente e a reflexão dos momentos vão se aprimorando na gente, vão criando corpo, onde você vai rememorando até momentos horríveis, por isso que vai magoar, vai doer, mas você não vai mais sofrer porque você vai ter muito mais, vamos dizer, visão analítica, reflexiva, de autoempoderamento. Eu concordo totalmente com você. Esse autoempoderamento, através mesmo de certa dor e livramento do sofrimento, por mais que a gente ainda sinta, talvez outros não, um pouco, ela nos dá o quê? Maior disciplina. E tira-nos dessa sina de viver nos corrompendo por migalha, por agrado, por conveniências, e tendo nós mesmos como um malgrado, dependente de carência, ausente pela eloquência das euforias da ansiedade, ou quando não, pelos sorrisos amarelos, cheio de iniquidade, de vazio existencial. É essas coisinhas que eu falei por último que causam o deprimento, do sofrimento e da dor e do rompimento, que cria barreira entre o amor, entre a educação, entre se sentir bem, entre se sentir paz, através das decepções e frustrações, que se amontoam aos montes, quando a gente se descuida da nossa existência interior e quando a gente só presta a atenção e dá o valor à vida alheia. E de uma forma muito superficial, porque é a aparência que o outro nos vende, não é a essência que o outro é. É isso, e é essa casca de banana que a gente pisa. Ou, muitas das vezes, tropeçando nos nossos próprios calcanhares, ou, de quando em quando, tropeçando na nossa sombra e resbalando no lado dos outros. É assim que funciona o ser humano. Então, quando o Edson fala isso, e este meu amigo aí, com uma sábia colocação, coloca o pensamento dele, não é fácil, mas não é impossível. Gente, tem duas opções. Ou fica magoadinho, deprimidinho, rancorosinho o resto da vida, ou levanta a cabeça e anda, e vamos ver o que acontece. É opção, é decisão, tem nada de romântico no coração, não. Tem uma amiga chamada Valéria, ela fala assim, desculpa a brincadeira, mas eu nem li, viu, Valéria? Fica tranquilo. Ô, Glória, eu concordo mesmo. Ô, Glória, viu? É uma glória, meu. Só Deus salva, meu amigo. Deixa eu ver aqui. Boa noite, Rafael Miranda. Boa noite. Salve o Rio de Janeiro, irmão. É 2, viu? É nóis. O fechamento é geral. Ele fala assim, boa noite, irmão. Boa noite, amigo. Mas se constantemente estamos revivendo esta mesma situação que causa a mágoa. Só um momento aí, meu amigo. A sua colocação, olha, muito legal. Nós revivemos o momento da mágoa porque nós não nos sentimos dignos de autocompaixão. Nós não estamos nos sentindo dignos de perdão. Porque ninguém tem o poder de nos perdoar por dentro, a não ser nós mesmos que temos essa natural, não digo obrigação, para mim porque no meu grau de consciência eu entendo como algo que é tão necessário como o ar que eu respiro, hoje, mas nem sempre foi assim. A minha paz é mais necessária de que eu ter razão. Eu não quero ter razão. Ah, você tem razão, então fica com ela. Eu fico com a minha paz. Tá tudo lindo. Então, a mágoa, ela permanece dentro de alguém quando alguém, na sua suposta razão, não vive na paz. É sério, Rafael. Pode perceber que a gente só revive uma situação de traição, de desleixo, uma situação onde a pessoa se pareceu uma coisa e era outra, ou se fantasiava de uma coisa e nunca foi aquilo, quando no fundo, a gente também vestia os trajes de palhaço ou andava no mesmo picadeiro, tipo, dava força à pessoa. A gente não se sentia por si mesmo, a gente se nutria por próprios, pelos afins.
Antes que alguém fale, eu já digo, e Edson, e aquela mágoa que você não conheceu ninguém, mas as pessoas te conheciam e lhe fizeram um mal, e você não pode dizer que você teve um convívio. Como você lidaria com isso? O que eu poderia fazer é a mesma coisa. Quando você tem empoderamento interior e vive na sua paz, vai doer, vai sofrer, mas não vai dar espaço para se magoar. Nós só nos magoamos quando a existência que nós alimentamos por dentro não nos sacia. Quando a felicidade que nós dissemos viver por fora não nos alegra. Quando a paz que nós supostamente falamos aos quatro ventos, que nutrimos, não nos cala, não nos dá paciência, não nos acalma, não nos aquieta. Quem está fingindo para quem que é uma coisa e é outra? Quem nos magoou ou nós mesmos que desconhecemos a nossa própria essência? Não tem como a gente trabalhar a nossa mágoa apenas dizendo eu perdoei quem me magoou, com toda a sinceridade. É fantasia, é loucura, é lúdico. Agora, se você perdoou o outro, você se compadeceu consigo. Aí eu acredito. Aí até eu digo, opa, esse aí é o cara. Porque não adianta mantrar palavras boas para fora enquanto o coração apodrece por dentro. Não adianta você pagar de bonzinho para fora enquanto por dentro você não se admodesta com seu suspiro de alívio, você não se admodesta com um olhar terno, você não se admodesta com Deus já vi ou com devagar de um pensamento ou de um raciocínio que te leva a um outro mundo de paz. Mas não, você continua nos teus mundos de treva. Aí é o outro que já 10, 15, 20, 30 anos, que nem sabe se você existe, é o culpado daquilo que talvez ele só jogou água, mas já estava lá semeado. Talvez ele ou ela regou, mas já estava lá germinando, porque já estava plantado. Aí bate com o que o José falou. Nós temos a opção de tornar uma decepção, desilusão, ruína, ou um achado, aonde você corta com o machado, de uma forma de rima mais metafórica, e separa o que é de bom em você fica e o que é de ruim vaza. Vá-se embora. Nós vivemos na vitrine da vida, aonde a eloquência, a casualidade, muitas das vezes se transforma acaso e, para alguns despercebidos, a mais pura verdade, o absoluto do real. Como se Deus vivesse do bingo de quem sabe ou do será. Não do o exato da consciência lúcida. E por nós vivemos muitas das vezes nem conhecendo o que nós nutrimos de bom, é óbvio que nós não vamos nos perceber o que por dentro de nós já se acumula de ruim. Aí nós precisamos de alguém mesmo, né, José? Que nos magoe ou que nos decepcione para a gente, meu Deus, está faltando um pedaço em mim ou um pedaço está podre, eu não notei. Para quem vive uma mágoa e ainda está nela, vai dizer que eu sou maluco. E não está errado, não, porque a lucidez é insana num mundo onde mais certo é louco. Tem problema não. Muito obrigado, viu, Rafael? Um abraço, um beijo, meu amigo. Muito obrigado, viu? Valeu. Cíntia Amaral, obrigado, minha irmã. Ela fala assim, boa noite, Edson. E eu falo, boa noite, Cíntia. Eu sou saco de riso, viu? Vocês não dão bola, não. Por favor. Pois não, minha amiga. Ela fala assim, como sair do estado de desânimo por ter se decepcionado e se magoado em relação, em relação de si próprio e do outro? É o que a gente está comentando agora. Qualquer estado de desânimo só é quebrado por decisão que move por dentro. E para de querer comoção, que é uma coisa interessante. Quando o magoado é movido pela dor e sofrimento, ele quer comoção, ele quer se comover,
Ele quer se perceber pela periferia e ele quer quase se materializar na sua intimidade, mostrando para todos que sofreu e se corrompeu e se enganou. Ô, Jesus, eu estou falando isso para mim, viu? Porque eu já tive mágoa, já tive dor, já tive sofrimento, mas são páginas viradas. Agora eu tenho a vergonha na cara de escrever a minha vida. Vamos ver, né? Se vai colar no destino. Então, o que acontece? Eu preciso ter a decisão de ter essa locomoção, locomover interiormente. Mas para mim fazer isso, eu preciso analisar de uma forma profunda, não rasa, até o que a dor e o suposto sofrimento está fazendo comigo. Porque se eu analisar de uma forma profunda, eu vou ver que não é tão dolorido que eu sofri do outro, nem é muito menos tão sofrido que o outro me fez. Por que dói tanto? Por que a gente sofre tanto quando a gente se decepciona? O que causa a decepção, afinal? É a falta do ato, do caráter, da hombridade, da conduta, da índole, da integridade, do princípio do outro? Ou é a falta de lealdade ao meu amor próprio? Que não está presente quase sempre. E que está ausente quase que toda hora quando eu preciso ter uma decisão, ter uma atitude e me fazer na minha emoção, nos meus pensamentos e nos meus sentimentos. Eu respeito as pessoas que se magoam. Eu respeito as pessoas que se frustraram. Mas viver com muita gente que tem muita mágoa é perigoso. Essas pessoas não são muito confiáveis, porque elas não vão perdendo a afabilidade, a leveza, a maleabilidade de ver as coisas com maior ternura e dociez. Elas vão começar a ver tudo com maldade. Elas vão ver até uma bondade legítima como uma desconfiança. Estou falando com toda a sinceridade nesses 27 anos de terapeuta, psicanalista. Não estou dizendo que qualquer mágoa, e todos os magoados, mas quando a pessoa vive 10, 15, 20 anos arrastando uma mágoa, um rancor, porque o rancor já vira isso. A pessoa rancorosa, ela ri, ela brinca, mas ela é um poço, não de maledicência, mas de malícia. Tudo tem malícia. Tá bom demais. E Edson tá fazendo essas lives, ele deve estar ganhando dinheiro. Ele está querendo alguma coisa, mas não é fazer live para ajudar as pessoas. Então, Cíntia, quando a gente começar a ter a decisão, é como você fazer um levantamento de peso, minha irmã. Entendeu? Você quer ser todo bombado, todo malhado, todo malhada, você vai começar a estigar os músculos. Então, imagine que a tua boa ação interior é estigar o músculo da consciência, o músculo da prudência, o músculo do amor próprio, porque da mesma forma que a gente consegue materializar a dor como mágoa, e o sofrimento como rancor, e as frustrações como decepção, a gente pode sim pegar uma expressão como amor próprio, como a boa educação, como o maior discernimento e falar: vocês músculos se fortifiquem dentro de mim. Toda vez que começar eu ficar jururu, me jogar para baixo, baixar a autoestima, eu me levanto, eu vou correr, eu vou carpir, eu vou comer, eu vou escrever, eu vou pintar, eu vou dançar, eu vou criar, eu vou me emanar de amor por mim. Mesmo que todo o rancor e a mágoa diga que não, mas esses músculos vão dizer sim. Isso é decisão. Só essa decisão que vai causar essa incisão nessa vagareza, nessa lerdeza, nessa teimosia, nessa falta de amor, nessa falta de vida, onde muitas pessoas se encontram. Muito obrigado, viu, Cíntia? A Cíntia já me conhece há anos, já é minha amiga, minha irmã, ela sabe que eu sou meio doidinho, mas acho que está indo. Vamos lá. Salve suas forças, Janaína Alves. Ela fala assim: a decepção sempre vem quando esperamos dos outros aquilo que não podemos nos doar. Concordo. Mas tudo é aprendizado. Perfeito, minha irmã. Meu ponto de vista. Agora, mágoas, ou mágoa, transforma-se em doenças nas células. É verdade? Perfeitamente.
A mágoa, como o rancor, é um licor do ódio. É a cachaçinha da ira. E é o fumo do capeta da raiva. Mágoa e rancor entorpece os nossos sentidos. Primeiro, a mágoa, por incrível que pareça, ela nos dá bicos de adrenalina. Já descendo por rancor, ou furando nossos olhos com rancor, ela já começa a nos dar picos de cortisol no sangue, de estresse. Isso inibe a boa vontade da gente ter uma maior sensibilidade com as coisas boas da vida. É uma coisa muito legal que ela perguntou e eu vou tentar colocar, não aquebrantando o brilho da pergunta dela, vou tentar chegar na altura, viu, Janaína? Porque quando a gente vai perdendo o brilho das coisas, nós só vamos começar a nos sensibilizar, e mesmo assim de uma forma semissensível, com desgraça, com coisa ruim. Porque tudo que acontece ruim, a gente lembra da mágoa, lembra da coisa ruim que viveu, já diz, oh, nossa, como morreu atropelado, nossa, foi estrupada, nossa, levou um tiro, nossa. O magoado e o rancoroso, eles se comovem com a dor e sofrimento do outro, porque eles trazem para si a parte da vítima, a parte do descaso, a parte da ruína, a parte da assassina. Não a parte do caso, do fato, mas ele traz para si a causalidade do feito. Maligno, trevoso. Nós, seres humanos comuns, que também temos e não mágoas, a gente faz isso. Mas quando você não tem tanta mágoa, a tua sensibilidade, ela te disciplina a não puxar para você o mal que foi feito com o outro. Mas você vê na vitrine que o outro foi prejudicado, que alguém foi o culpado e alguém foi oprimido. Mas você não vai se sentir, na sua intimidade, outro vitimizado, acusado, perseguido, acuado, prejudicado, amaldiçoado. Peguem a visão do que esse amigo está tentando dizer para quem guarda rancor e mágoa por muito tempo em sua vida. É horrível. Quem olha o corpo diz, poxa, a pessoa é bem, ela não tem nada, mas por dentro, nossa, de 10 pensamentos para quem guarda rancor, 9 vem o desamor. E quando o rancoroso se ama, é pela disputa, é pela cobrança, é pela posse, é pela ganância, é pelo desleixo, é pelo desdeixe. Quando o magoado por muito tempo se ama, é pela submissão, é pela subjugação, é pela carência, é pela ansiedade, a alegria vira euforia, a fé vira pretensão, a verdade vira conveniência. Pegar a visão? Os sentidos da sensibilidade, eles se concretizam na falta de maleabilidade da pessoa se sentir em paz por si mesma. E vão se aflorando conforme a acessibilidade da forma de sensação e impressão que lhe precipita com excitações. Não como subjugações normais do dia a dia, por cognições de informações de coisa boa e coisa ruim. Não, magoado, rancoroso, excessivos, abre aspas e fecha aspas, tende a se caracterizar, a captar só o que não presta. Mesmo falando coisinha boa, porque a aparência engana. Então, o magoado demais, em excesso, e o rancoroso tende a se caracterizar pior do que a mágoa e pior do que o rancor, que a sua frustração e a sua decepção pelo outro que supostamente lhe prejudicou, lhe fez. Aí eu pergunto de novo, será que quem nos faz mal nos prejudica por dentro ou apenas arrebenta a couraça que nós temos por fora e diz, olha quem tu é e olha quem você se faz? É uma escolha e é uma decisão.
é uma decisão, mas a cada um conforme o seu momento interior. Vamos lá. Meu irmão e meu amigo Richard. Ô, meu amigo, obrigado, viu, por ajudar. Valeu. Vamos lá. Nossas expectativas em relação às pessoas é que nos magoam? Sim, meu amigo. Quando não respeitamos ou entendemos o livre-arbítrio das pessoas. As duas coisas, meu amigo. Quando eu fiz aquela metáfora, aquela parábolazinha, aquela historieta entre a família, de como eu me alianço, como uma aliança, à conjuntura familiar, e a como eu me filio de uma forma lúcida à mesma conjuntura. Me filiar lúcido é uma coisa. Agora, me alicerçar numa aliança onde eu não tenha lucidez, pelo amor de Deus, é bem diferente. Foi o que eu expliquei anteriormente nessa live. Agora, as decepções em si e as frustrações é porque nós despejamos do outro o trabalho de prover sensações na nossa intimidade, mediante o que esperamos na superficialidade do dia a dia, o que nós, por nós mesmos, não nutrimos. Frutos da paz, que é a alegria, que é a esperança, que é a felicidade, que é o companheirismo, que é a amizade, que é a compreensão, que é a paciência, que é a sabedoria, que é a quietude, que é o silêncio. Quando o outro não cumpre o que nós desejamos, por mais que muitos vão dizer, não, Edson, eu nunca desejei isso, então tá, então por que você se enganou tanto tempo? O que te iludiu se você enxergava, mas não via? Se você pegava, arrancava, mordia, beijava, transava, mas não se consentia? O que te enganava? A mágoa é raiva retida e encolhida no centro e no eixo do nosso coração, no fundo, por nós mesmos, por não ter a dignidade da expressão no momento tanto que foi magoado, como antes de ser magoado, não ter tido atos de maior sensibilidade consigo. Maleabilidade para consigo. Isso não é percepção astral de ver futuro, é uma percepção moral e ética de se ver no obscuro das suas maledicências, de se ver nos obscuros das suas imprudências, do que almeja no outro, porque você não tem ancoramento, coragem de se fazer por si mesmo. E de fazer naturalmente germinar, emergir de si próprio. Aí eu concordo com você, meu amigo, não tem nem o que eu colocar, porque a sua colocação em pergunta já é, na verdade, uma resposta maravilhosa. Nós nos decepcionamos em excesso pelos outros, porque de uma forma em excesso, nós nos abandonamos. Valeu? Boa noite, Jairá. Muito obrigado pela sua ajuda, viu, minha amiga? Vamos lá, vou fazer questão de ler com calma. Deixa eu só tomar um café aqui. Boa noite, Edson. Boa noite, minha amiga. Ela fala assim, como podemos distinguir um fenômeno ocasionado pelo rancor, de um transtorno neurótico disfarçado pela falta de coragem no enfrentamento da morbidez? Eu vou botar o seu linguajar no nível Edson Rosa. Eu estou brincando, viu, minha amiga? A minha dislexia familiar é meio complicada, mas deu para entender. Ela tentou dizer assim, como a gente pode identificar que realmente a pessoa tem rancor, porque ficou magoadinho durante muito tempo e andou por esse caminho quase que sempre, todas as horas, mediante as suas colocações e visões do outro e mediante o seu aumento de frustrações por não ter ancoramento por si próprio? Como a gente pode diferenciar isso com certos transtornos neuronais? É muito interessante, eu sou muito realista. Vamos lá. Mágoa e rancor, não tira, não tolhe, não dissolve,
caráter. Mágoa e rancor. Se for mágoa e rancor, e não for um processo de transtorno neurótico, propriamente, não distorce o caráter das pessoas. Agora, um processo neurótico distorce o caráter de qualquer um. A mágoa e o rancor, dentro dos meus estudos, eu interpreto de pessoa para pessoa, porque isso varia muito do temperamento, do gênio, de como a pessoa se vê e vê o mundo. Então, a gente não pode dizer que todo rancoroso é neurótico, mas eu interpreto que o rancor é uma psicose, mediante a neurose que ele alimenta nos seus sentidos. Não uma neurose mediante ao que ele sustenta no sentir a vida. Ele deixa de sentir a vida como é. Ele cria uma subvida subliminar dentro de si, onde ele é a vítima, ele é a verdade, ele é o inocente e é o culpado. Ponto. Porque o rancor não permite a gente se ver fora da couraça das conveniências e fora da mordaça da imprudência de viver na injúria do julgar e do julgar e do julgar e do julgar, do deduzir sem raciocinar, do se positivar sem ter atitude. O rancoroso é rei de fazer isso. Por exemplo, o rancoroso, não estou dizendo que todo procrastinador é rancoroso, mas o rancoroso, ele vai se agembrando a outros sensos de se auto-punir. A procrastinação é um deles. Assim como o magoado, a ansiedade e a carência é uma delas. Agora, eu não estou dizendo que todo ansioso, todo carente é magoado. E não estou dizendo que todo procrastinador é rancoroso. Mas o rancor e a mágoa, ela vai se estendendo a esses desvalores. Ela vai se enraizando a essas insensibilidades em si. Valeu, Jaira. Não foi da forma, creio eu, que você gostaria, mas eu creio que você entende que a gente tenta colocar de uma forma que as pessoas pensem por si, não entendam o que o Edson está tentando dizer. Estou aqui para elucidar nada, estou aqui só para falar e tentar ajudar as pessoas ou aqueles que se fazem assim. Valeu? Deixa eu ver aqui, uma boa noite a todos, mas muito, muito obrigado mesmo, viu? Boa noite, Luciana. Uma boa noite, Carmen. Uma boa noite, Cris. Boa noite, Paloma. Uma boa noite, Aline. Boa noite, Tatiane. E vamos lá, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta ou mais alguma colocação de alguém. Com licença. É um pouquinho longa essa sua pergunta e colocação, eu vou tentar resumir. Eu não li, viu, Cíntia, mas vamos lá. Edson, sobre a desconfiança do magoado, muitas das vezes pode ser um trauma, como que faz com que ele passe a ver o mundo como um lugar hostil. Acabei de falar sobre isso. Todo mundo que vê o mundo como um lugar hostil é uma pessoa dominada pela raiva. A hostilidade não é um atributo, mas é um adereço, é uma roupagem da raiva. E eu não estou dizendo raiva do mundo, raiva de pessoas, mas é muita energia acumulada, sem nenhuma utilidade, quase sempre com a futilidade de continuar no mesmo adereço de vitimizado e no mesmo endereço visionário de se sentir culpado por ser vitimizado e culpar o outro por, de alguma forma, me vitimizar. Estou sendo totalmente honesto, tá? Isso dentro de um olhar metafísico, holístico, viu? Aí ela segue assim, ela coloca, né, num lugar hostil e não confiável. Só que com o tempo ele passa a não confiar em si mesmo. É o que eu acabei de falar, eu nem tinha lido, viu? Ele começa a não confiar em si. Só que, graças a Deus,
como você mesmo disse, com treino pode aprender, a confiar em si mesmo novamente. Minha amiga, a confiança, ela se alicerça em 2 pilares primordiais em qualquer cidadão: simplicidade e humildade. Muitas das vezes eu coloco aqui esses 2 sentires, simplicidade e humildade. A simplicidade, no que a gente vê, mostra que a gente é bem resolvido no que é. Quanto mais bem resolvido você é, não é no que você faz, é no que você nutre, mais simples as coisas são, por mais complexas e difíceis que elas se demonstram ser. Mas é simples, porque você sabe que não sabe fazer, mas você tem certeza absoluta que é questão de tempo, até que você aprenda. Até lá você repreende a ignorância, repreende a teimosia, repreende a preguiça, repreende a procrastinação e usa a raiva a teu favor, como determinação, atitude e resignação e designação a uma proposta a ser adquirida, a uma meta de chegada a ser vencida. Aí você usou ao teu favor não a mágoa, mas a raiva. Você não se admodestou pela raiva. Quando a gente se admodesta pela raiva, pode ter certeza, se adoutrina pela raiva, a gente é difícil por dentro. Quem é difícil por dentro, até o que é simples, vai ver como impossível para fora. E quando a gente vê o simples para fora como algo difícil, o que a gente vai fazer da nossa vida que não seja algo super, hiper, magnânimo, descomunal? Parece que a gente perde a noção da humildade e perde o caminho da simplicidade de ser e de se ter. Então, se a gente tivesse esses 2 pilares da simplicidade e da humildade, de entender que cada um é o que é, o outro, e eu sou o que sou eu mesmo, eu não vou precisar me precaver do outro, eu vou precisar sempre me rever do que eu sou por mim mesmo. Este não é o meu desconfiar, que me aliança a minha cabeça me apertando. Este é minha confiança, que me alicerce em mim mesmo. Então, eu não perco tempo desconfiando do mundo. Eu ganho o planeta me confiando em mim. Porque quando a gente se confia a essa simplicidade, nós vamos ver que a mentira alheia, assim como os nossos atos não verdadeiros, tem perna curta. Porque ninguém consegue, por muito tempo, enganar você iludido, você frustrado, você que está magoado e com rancor, com coisas simples e humildes. Sempre a pessoa vai te enganar por muito tempo, infrando-se de alguma forma ou de outra. E dentro deste infrar característico da mentira, característico da mística, da deslealdade pela conveniência, que o outro que está nos magoando e que nós que estamos nos subordinando a esta enganação, você que está me ouvindo vai ver o quanto a gente não repara com simplicidade o ser no seu detalhe. O quanto a gente torna difícil e complexo, porque a gente perde o tempo julgando, ou quando não se dando pela conveniência ao outro, se não desforrando o outro perto da gente, porque a gente cria os obstáculos tremendos em algo que, além de ser simples, necessita que a gente se faça humilde. Que pare um pouco, deixe o tesão de lado, a paixão de lado, deixe o coração de lado, que ele vai continuar batendo, e vamos para o Aurélio da razão. E com simplicidade, humildade, botar a mão no coração e o dedão aqui, ó, que nem um tiro, que não mata, mas que elucida na cabeça e... Só um pouquinho aí.
Para mim, viver este relacionamento, eu estou adulterando todos os relacionamentos antes que eu dizia que era ruim, mas só um pouquinho. Para mim viver esse relacionamento, eu estou tornando-me pior, porque eu estou fazendo tudo aquilo que aqueles que fazem comigo, estão ainda me doando como vivência. Como assim, Edson? Podem notar isso. A vida é um efeito dominó, é um efeito borboleta. Seja relacionamento de traição, amoroso, essas coisas aí, seja qualquer tipo de relacionamento, todas as vezes que a gente é magoado, todas as vezes que a gente é frustrado, toda a gente que a gente é deprimido, toda a gente que a gente se sente enganado, pode ter certeza que a gente foi enganado pelo outro, mas para a gente ter sido neste caminho enganado por alguém, a gente com certeza absoluta deve ter enganado o outro. Se não for alguém da nossa família, do nosso convívio, em algum nível, com certeza, foi aquele que você olha todo dia no reflexo do espelho. Alguém você feriu, tão qual alguém que feriu você. Então, para tentar nos acurar melhor e curar as mágoas, os rancores, as decepções e as frustrações, olhar para dentro com simplicidade, olhar para fora com humildade e tentar, se não conseguisse se libertar da mágoa, da dor e do sofrimento, do rancor, mediante ao momento de dor que lhe ensina e do sofrimento que alucina, toma, você me machucou, você não vale nada, você é uma peste, e você fala o que quiser. E ele para, chega, teu, toma o que é teu. Agora eu vou ficar o que é meu. Alguém que se iludiu, alguém que se enganou, mas alguém que vai se vencer. E eu determino dentro de mim. Eu não sou a mágoa, eu não sou o rancor. E como um músculo que eu falei nessa live no começo, exercite a tua decisão de todo dia se esmurrar num cantinho e dizer, levanta e para de ficar com esse pensamento ruim, fixo, obsessivo, de desforra, de vingança, ou pior ainda, de vitimismo. A cada íris há um arco-íris invisível. Quando a gente está com mágoa e com rancor, a gente fecha os olhos e o escuro assusta. Quando a gente não tem mágoa, não tem rancor, por mais que vive em certas dores e sofrimentos, a escuridão nos teme. Porque por mais que em volta pode estar tudo ruim, por dentro sempre vai ter cores que sinalizam que há o brilho de algo de bom dentro de nós. A cada um, conforme não apenas as suas obras, mas conforme que se nutre. E ninguém tem o poder de nutrir por nós mesmos o que nós, em fato, somos por nós próprios. Livre-arbítrio é cada um. É o único livre-arbítrio que nós temos. É o que nutrimos. Valeu? Uma boa noite a todos. Um bom dia, uma boa tarde, que depois eu vou postar no YouTube. E agradeço a Cíntia Amaral e a todas as pessoas. Vai ficar as perguntas aqui. Eu vou ter que fazer mais uma live aí de um outro tema, mas eu prometo que ainda vou voltar a este tema de uma forma diferente, abordando ele dentro de um olhar diferente, nunca julgando as pessoas, porque julgar não leva a lugar nenhum. Falar, que é o que eu faço, nem posso dizer e citar. Agora, falar eu posso. Ouve quem quer, pega quem quiser. Quem não quiser, sintam-se à vontade. Um beijo, uma boa noite, muita paz, muita luz, com muita alegria, com muito sorriso, sem mágoa, sem rancor, dentro do possível, sem decepções e desilusões e frustrações, e muito amor. Amar é bom demais. A princípio a si mesmo. Graças a Deus. Valeu, viu? Muito obrigado a todos.